Olá, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o GeoGebra e agora sim, sobre o GeoGebra e a função quadrática. Vamos lá? Um momento. Nós vamos agora estar compartilhando a tela para que vocês possam observar todo o manuseio com o GeoGebra. Então, nosso curso, você já sabe, né? Tecnologias digitais no ensino de funções quadráticas, e agora com a aula 2. O objetivo é possibilidades de como trabalhar a função quadrática no GeoGebra, verificando concavidade, ponto de interseção com o eixo OY, vértice, os zeros da função, e utilizando o controle deslizante para analisar como os coeficientes da função quadrática se comportam. A primeira atividade de hoje é represente as funções quadráticas abaixo, verificando vértice, zeros e eixo de simetria. A primeira função é plotar 4x ao quadrado menos 5x mais 1. Vamos para o GeoGebra, então. Na janela, no campo de entrada, vamos digitar y igual a 4x elevado, então, circunflexo 2, menos 5x mais 1. Vamos dar um Enter. Agora vamos fazer logo algumas modificações nas propriedades dessa curva. Então, clicando com o botão direito, propriedades, vamos mudar a cor. E estilo, vamos aumentar essa espessura. Uma outra coisa. Agora a gente vai verificar como está marcando os zeros da função. Então, eu vou na ferramenta ponto, vou selecionar raízes, e aí quando eu seleciono raízes, deixa eu fechar aqui. Quando eu seleciono raízes, vai aparecer que é para a gente informar qual a função que eu estou me referindo. Então, eu clico em raízes e vou selecionar a função. Nesse momento, eu tenho os dois pontos marcados, as duas raízes sinalizadas, A e B, que no caso são a interseção com o eixo OX. Então, eu tenho como raiz 1 e raiz 0,25. O ponto de corte entre a minha parábola e o eixo Y também pode ser sinalizado através de interseção de dois objetos. Aí eu vou selecionar quais são esses dois objetos. Parábola e eixo. E está marcado o ponto C, 0,1. Vamos agora para o nosso vértice. Eu vou clicar em ponto, né? Procuro otimização e clico na minha curva. E temos o ponto D. Aí eu posso clicar com o botão direito em D, ir para propriedades e inicialmente exibir esse rótulo. E aí eu escolho nome e valor. Eu posso estar alterando a cor, o tamanho do ponto, e posso também estar colocando um texto onde eu escrevo vértice. Então, eu vou em controle deslizante, ABC, que é o texto, clico na minha janela de visualização, aparece essa janela onde eu vou escrever vértice, clicar em OK. Agora é só colocar o cursor em cima da palavra e deixar aonde você quer que ela fique.
Como eu quero que esse ponto D, ele não fique nessa localização, eu clico em mover e é só movimentar D para abaixo da palavra vértice. A única coisa que ainda está faltando é o eixo de simetria, que no caso ele passa exatamente nesse X do vértice. É uma reta vertical que passa por esse valor. Então, a gente vai digitar no campo de entrada igual 5/8. Como me interessa colocar aqui o nome eixo de simetria, seleciono o texto, clico na minha janela de visualização, escrevo eixo de simetria. Cliquei em OK. Vamos só mudar essa reta que diz respeito ao eixo de simetria, só o estilo dela. Então, vou clicar com o botão direito em propriedades e vamos colocar tracejada. Está feita a nossa primeira atividade. Então, a gente acabou de plotar a função 4x² menos 5x mais 1, o seu eixo de simetria, a sua interseção com o eixo OY, as suas raízes, ou zeros da função, e eu também tenho um vértice. Agora, vamos para a segunda atividade, que diz que devemos plotar a função menos x² mais 14x menos 33. Então, no campo de entrada, g de x igual a menos x elevado ao quadrado mais 14x menos 33. É só dar Enter. Nesse momento, eu preciso redimensionar os meus eixos. Então, eu vou simplesmente, aqui já está até sinalizado, eu vou em eixo X. Nesse caso, a gente vai ter que ir para o básico primeiro. Atribuir qual X máximo e o X mínimo. Então, o X mínimo eu quero menos 35. No X máximo, eu quero 25. Mínimo, eu vou querer menos 35. E como Y máximo, eu vou querer 35. Só o X mínimo que eu vou colocar menos 10. Agora a gente vai fazer, vamos fechar, o mesmo estudo que fizemos anteriormente com a função 4x² menos 5x mais 1, vamos fazer com a função g de x. Para isso, eu só vou ocultar essas informações. Então, clica no círculo. E vamos analisar. Primeiramente, vamos achar quais são as raízes dessa função. Então, seleciono a ferramenta ponto, clico em raízes, e agora é só selecionar qual a função que me interessa. Temos o ponto E e o ponto F, onde as raízes são 3 e 11. Agora, na mesma ferramenta, vamos selecionar otimização e encontrar o vértice dessa função. Seleciono a função e o ponto G vai ser o vértice. Sabemos que o eixo de simetria ele vai passar pelo X do vértice, é uma reta vertical que passa nesse valor,
eu vou simplesmente digitar x igual a 7. Vamos agora arrumar. Primeiro, clicando no botão direito, em G, vamos modificar algumas propriedades. Primeiro, a cor, o tamanho, e vamos colocar o valor, o rótulo dele. Depois, nós vamos no eixo de simetria. E agora, vamos modificar. Aqui ele está modificando a função g de x. Então, vamos deixar... Vamos fechar aqui. Desfazer. Então, mais uma vez, clica com o botão direito em H, na reta H. Vamos agora modificar as propriedades do eixo de simetria. Primeiramente, exibir rótulo com nome e valor. Depois, modificar a cor para lilás. Aumentar a espessura da linha e colocar o estilo tracejado. Na minha parábola, clico com o botão direito também. Vou em propriedades. Exibindo o rótulo nome e valor. Aí acabou de aparecer a minha função. Agora nós vamos mudar a cor e aumentar a espessura. Pronto. Feito isso, nós já temos todas as informações que precisávamos. Vamos para a próxima atividade. Agora represente as interseções da primeira função da f de x que a gente plotou com a função menos 5 elevado a x mais 3. Então, será necessário, primeiro, eu ocultar todas essas informações, reexibir a função y, e agora sim, digitar a minha função exponencial. Como o x, ele aparece no expoente, eu vou digitar h de x é igual a menos 5 elevado, então, o mesmo circunflexo que a gente usou na função quadrática, eu vou estar usando na exponencial. Então, circunflexo x mais 3. Agora é só dar um enter. O que foi que aconteceu? Ela, por um acaso, ela não foi mostrada na janela de visualização. Mas se vocês observarem, o círculo ficou branco. Então, vamos só selecionar e ela volta a aparecer. Como ela está tracejada, eu só vou mudar esse estilo da minha linha. Então, clico com o botão direito. E o estilo, a gente aumenta a espessura e coloca essa. Nós vemos que a gente tem dois pontos de interseção da minha função exponencial, do tipo exponencial, com a minha função quadrática. Vamos agora sinalizar essas interseções. Então, primeiramente, a segunda ferramenta, interseção de dois objetos, clico na primeira função e clico na segunda. E aí nós temos os pontos H e I, que são as interseções dessas duas curvas. Se eu quiser guardar essa imagem de forma que
como uma figura, basta eu ir nesses 3 traços e eu posso exportar. Então, eu clico em exportar, aparecem algumas opções. Eu coloco PNG, coloco o nome do arquivo, e clico em exportar. Aí vai abrir a janela onde você quer salvar. Eu vou salvar na área de trabalho. E agora, quando eu for no meu Word, basta ir em inserir imagem e escolher interseção. Pronto. E a imagem que você fez no GeoGebra, ela foi exportada para o Word. Se eu quiser fazer alguma edição, clica com o botão direito e aí estão as opções. Mas se eu não quiser exportar para o Word, quiser simplesmente guardar essa informação de forma dinâmica, que eu possa alterar a qualquer momento. Então, também nas 3 linhas, daqui do lado direito, eu vou em gravar. Quando eu vou em gravar, eu tenho a opção de abrir uma conta no próprio site do GeoGebra e gravar de forma pública ou então privada, ou no momento que eu fechar essa conta, se eu não, digo que eu não quero salvar dessa forma, vai aparecer essa opção de gravar. E aí, eu basta digitar o nome que eu queira do arquivo e clicar em gravar. E, de novo, eu estou gravando na área de trabalho. Como já existe, vamos só colocar aqui GeoGebra 01. E aí, o que vocês observam? O 01, ele foi gravado, mas ele foi gravado com um arquivo do GeoGebra, diferentemente do outro que eu exportei. Então, interseção, ele aparece dessa forma. GeoGebra. Você tem de fazer qualquer alteração na construção que você acabou de fazer. Então, voltando à próxima atividade, analisar a família de curvas de equações y a 2 que multiplica x menos a ao quadrado. Dessa forma, a gente vai fazer algumas animações, incluindo, a gente vai animar o vértice e o eixo de simetria. Então, vamos ver como é que ficaria? Vamos ocultar, para que a gente possa estar limpando essa janela de visualização. E vamos para o que pede. P de x, ele vai ser igual a 2 que multiplica, então, asterisco, abre parênteses, x menos a maiúsculo, elevado ao quadrado. Você vai dar o enter. Só que o que é que aconteceu? Você já tem aqui o ponto A. Então, ele entendeu que A não é o meu parâmetro, e sim um ponto. Então, a gente vai ter que chegar aqui, modificar. Agora sim, dá o enter. Nesse momento, aparece a janela de criar controle deslizante. Agora sim. O que é que a gente vai fazer com isso? A gente primeiro vai fazer a animação de forma
manual e depois automática. Quando eu atribuo valores de A maiores do que os que ele acabou de, ele estava mais ou menos nessa posição aqui. Vamos colocar primeiro ele em zero. Vou colocar o zero para. Pronto. O A em zero. Ok. Agora a gente vai dar valores para A maiores do que zero. Então, ele vai deslizando de forma horizontal para a minha direita. À medida que eu diminuo o valor de A, ele vai se deslocando para a minha esquerda. A animação, eu posso fazer ela também automática, parar a qualquer momento. Mas nós também queremos informar qual é o vértice. Então, nesse caso, eu vou dizer que o ponto V vai ser igual a A0. Né? E vou dizer que o meu eixo de simetria, ele é igual a x b. Isso. Ele é igual a A. Agora é só dar Enter. Vamos só arrumar. Então, primeiramente, mudar essa propriedade, mudar a cor desse eixo de simetria e o estilo dele para tracejado. Vértice. Também vamos. Um momento, tem que clicar em vértice. Agora sim. Aumentar o tamanho do ponto. A cor. E vamos atribuir um rótulo com o nome e o valor. Quando nós modificarmos agora esse valor de A, o vértice também e o eixo de simetria vai acompanhar essa modificação, porque eles também estão em função do meu parâmetro A. Vamos para a próxima atividade. Represente a função A que multiplica, y é igual a A que multiplica x menos B, x menos C, com B e C sendo os zeros da minha função. Vamos fazer a animação para cada um dos parâmetros e verificar o que é que está acontecendo. Inicialmente, nós vamos ocultar e vamos digitar a função q de x igual a A que multiplica x menos B que multiplica menos C. Nesse momento, ao dar Enter, os três controles deslizantes vão ser criados. O A não vai ser criado porque ele já foi criado anteriormente. Então, é só para B e para C. Nesse momento, como aqui tem C, eu vou apagar. Agora, criar controle deslizante para C, pronto, temos a nossa parábola. À medida que o B aumenta, a gente tem um dos zeros da minha função, ele permanece o mesmo, só o outro que vai ser alterado.
Então, como agora o B vale menos 5, eu tenho que um dos zeros agora está valendo menos 5. O C continua sendo 1. No momento que eu modificar esse C para 5, eu tenho que uma dos zeros vai ser menos 5 e o outro 5. E posso fazer isso também de forma automática. Se eu quiser parar, é só pausar. A próxima atividade que a gente vai fazer é atribuir o eixo de simetria, que é x igual ao x do vértice, então vai ser b mais c dividido por 2. E, posteriormente, nós vamos achar o vértice. Nesse caso, a gente vai ter que o vértice da nossa função, ele tem tudo a ver com o x do vértice. Então, no momento que eu substituir o x do vértice na função, que é b mais c sobre 2, eu vou obter quem? Então, o ponto P vai ser igual a abre outro parênteses, b mais c dividido por 2. Antes desse parênteses, eu tenho que ter outro. E a minha ordenada vai ser exatamente A, que multiplica, abre parênteses, B menos C, fecha parênteses, dividido por 2. Então, antes dessa minha fração, tem que ter um parênteses. E aí eu continuo. Multiplica, abre um novo parênteses, C menos B, fecha parênteses, dividido também por 2. Vamos agora colocar essa fração entre parênteses. Agora sim, nós temos o vértice que eu estou chamando de P. Como eu quero estar mudando algumas informações desse ponto P, eu vou clicar com o botão direito, nome e valor, agora em mover, deixa eu desfazer, pronto. Então, botão direito no ponto P. Propriedade, o nome e o valor de P. Agora, modificar a sua cor. O que acabou mudando foi o J. Então, deixa eu desfazer novamente. Ponto P. Propriedades. Atribuir nome e valor. Mudar a cor de P. E aumentar o tamanho do ponto. Como eu quero mover essa informação, eu clico em mover. Trago o J para cá. E o P para aqui. Nesse momento, vamos atribuir vamos fazer essa animação de forma automática, mas dos meus 3 parâmetros.
Dessa forma, nós vemos que o eixo de simetria, assim como o vértice, também está acompanhando as mesmas modificações que estão acontecendo de acordo com o parâmetro, porque eles também estão em função do meu parâmetro. Então, ficamos hoje por aqui. Até a próxima aula, mas não sem antes comentar um pouco sobre a nossa atividade online. Então, vamos nessa. A atividade online dessa semana é parecida com a da semana passada, sendo que agora o software estudado vai ser o GeoGebra. Continuam sendo 3 problemas, e o último, nós estamos propondo para vocês uma atividade de criação, de construção. Vocês vão elaborar algo que possa ser aplicado aos alunos do ensino médio. A primeira questão é dada uma parábola com determinada lei de formação. Vocês vão representar com o GeoGebra o gráfico dessa parábola, identificar vértices e zeros. Isso. Nós vamos colocar essa lei de formação dentro de um módulo. Nós vamos analisar como é que ficaria essa função quadrática se estivesse com um módulo. E aí, só lembrando que no GeoGebra aceita a barra vertical. Mas se vocês não quiserem e quiserem usar a mesma, no caso, o mesmo operador do implot, que é o ABS, ele também vai ler como função modular. E agora, a gente está colocando o módulo só nas minhas variáveis. É a letra C. Na segunda questão, vocês vão sempre estar plotando duas funções, a f de x e a g de x, e tentar compreender como é que eu poderia fazer para explicar ao meu aluno qual é o movimento que está acontecendo no caminho de f de x até eu chegar em g de x. Então, se ele soubesse o gráfico da f de x, teria como ele esboçar o da g de x? É essa informação que eu estou querendo nessa questão. Na terceira, eu dou uma equação e peço, envolvendo trigonometria, e peço para que vocês resolvam utilizando o que a gente aprendeu de função quadrática e o que a gente viu na primeira aula de conhecendo o GeoGebra. Nós vimos um pouquinho sobre função trigonométrica. Então, com essas duas aulas, que vocês consigam resolver isso, mas só através do GeoGebra. Para finalizar essa atividade, eu queria que vocês escolhessem uma questão ou um problema de um livro didático, ou de Enem, ou até mesmo de concurso, que envolvesse função do segundo grau e que possa ser aplicado aos alunos do ensino médio, e resolvam essa questão no GeoGebra. E, além disso, que vocês salvem a questão como imagem e também coloquem na janela de visualização, como a gente tinha feito, inserir imagem. Qualquer dúvida, nós vamos estar no Fórum Tirar Dúvidas para ajudá-los caso tenham alguma dificuldade na realização das questões ou curiosidade. Ficamos por aqui, uma boa noite e até a próxima.